A neurociência acaba de provar algo que Jung escreveu há 100 anos, e o mais perturbador de tudo, não deveria funcionar. De acordo com toda a lógica que Andrew Huberman compartilha sobre controle neural, foco e otimização, o método de Jung viola cada princípio básico. Mas, quando colocaram alguém praticando imaginação ativa dentro de um scanner cerebral em 2019, os cientistas simplesmente ficaram em silêncio. O que eles viram na tela contradizia 40 anos de neurociência comportamental. Jung descobriu em 1913 um protocolo que ativa a rede de modo padrão de forma controlada. Huberman nunca vai admitir isso publicamente, porque isso destruiria metade dos protocolos de otimização que ele ensina. Mas a evidência está nos artigos científicos, está nos scans cerebrais, está nos resultados que ninguém consegue explicar. Eu vou te mostrar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você usa a imaginação ativa. Vou revelar por que Huberman evita falar sobre a rede de modo padrão em contextos que não sejam patológicos. E vou te dar o protocolo híbrido que une esses dois mundos. Mas antes disso, você precisa entender o paradoxo. Porque se você não entender o paradoxo, você vai acabar como 95% dos seguidores de Huberman. Vai otimizar, 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 até o cérebro entrar em colapso. O paradoxo é o seguinte: Huberman te ensina a controlar. Foco, atenção direcionada, dopamina regulada, cortisol gerenciado, luz, frio, calor, suplementos, timing, tudo controlado, tudo otimizado, tudo dentro do protocolo. E isso funciona por 60 dias, 90 dias, às vezes 120 dias. E então, para de funcionar. E você não sabe por quê. Aumenta a dose de cafeína, adiciona mais exposição ao frio, mais exposição ao sol, mais exercício. E quanto mais você controla, menos funciona. Você entrou no que Jung chamou de unilateralidade da consciência. Huberman nunca usa esse termo, mas está descrevendo exatamente isso quando fala sobre esgotamento de dopamina, exaustão de protocolo e resistência adaptativa. Jung descobriu isso em 1913, durante o que ele chamou de confronto com o inconsciente. Ele estava no auge da carreira, discípulo favorito de Freud, respeitado, controlado, otimizado para os padrões da época, e começou a ter alucinações, visões, vozes internas. Qualquer psiquiatra moderno diagnosticaria esquizofrenia e o internaria. Mas Jung fez algo que desafia toda a neurociência moderna. Em vez de suprimir, ele dialogou, criou o método de imaginação ativa, sentava, relaxava e deixava imagens surgirem espontaneamente. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ele não estava meditando, não estava relaxando passivamente. Ele estava engajado ativamente com as imagens, perguntava, dialogava, confrontava e anotava tudo no que virou o Livro Vermelho, Huberman. Se você assistir os episódios antigos do podcast, evita cuidadosamente falar sobre isso, porque, segundo o modelo dele, a imaginação ativa não deveria funcionar. Vou explicar por quê. O modelo de Huberman sobre atenção funciona assim: rede de tarefas ativas versus rede de modo padrão. Quando você está focado em uma tarefa externa, você ativa a rede de tarefas ativas, córtex pré-frontal, áreas visuais, controle executivo. Quando você não está fazendo nada, quando está divagando, você ativa a rede de modo padrão, córtex cingulado posterior, córtex pré-frontal medial, áreas que processam o si mesmo, memória autobiográfica, simulação de cenários. E aqui está o ponto crucial. Eles são anticorrelacionados. Quando um ativa,
o outro desativa. É impossível ativar os dois ao mesmo tempo. Exceto que Jung conseguiu, e a neuroimagem moderna provou. Estudo de 2019, Universidade de Zurique, publicado em Neuroimage. Pegaram 32 participantes treinados em imaginação ativa junguiana, colocaram em um scanner fMRI, pediram para praticar o método e o que viram quebrou o modelo. A imaginação ativa ativa simultaneamente a rede de tarefas ativas e a rede de modo padrão. Isso não deveria ser possível, mas está acontecendo. Córtex pré-frontal dorsolateral ativado. Córtex cingulado posterior ativado, precuneus ativado. Áreas visuais primárias ativadas. Tudo ao mesmo tempo. Os pesquisadores chamaram isso de estado híbrido de consciência. Jung chamou de função transcendente. Huberman não fala sobre isso. Por que não fala? Porque destrói a narrativa de controle. Todo o protocolo de Huberman é baseado em você controlar os inputs para otimizar os outputs. Luz controla o cortisol. Frio controla a dopamina. Exercício controla o BDNF. Você é o engenheiro do seu sistema nervoso e isso funciona, mas só funciona para metade do processo. A metade que Jung chamava de ego, a parte consciente, controladora, otimizadora. Mas tem outra metade, a que Jung chamava de si mesmo, a totalidade psíquica que inclui o consciente e o inconsciente. E essa metade não responde a protocolo, responde a diálogo. A imaginação ativa é o protocolo para a parte que os protocolos não alcançam. Deixa eu te mostrar o mecanismo. Quando você faz imaginação ativa corretamente, você primeiro relaxa, desativa a rede de tarefas ativas. Isso ativa a rede de modo padrão. Até aqui é meditação normal. Mas então você faz algo diferente. Você engaja a atenção, não em um objeto externo, mas em uma imagem interna que surge espontaneamente. E aqui está o truque neurológico. Você está usando o controle executivo, o córtex pré-frontal, a rede de tarefas ativas, para interagir com o conteúdo gerado pela rede de modo padrão. Você criou uma ponte neural entre os dois sistemas. Isso é o que Jung chamava de função transcendente. É literalmente transcender a divisão entre o consciente e o inconsciente, entre controle e espontaneidade, entre Huberman e Jung. Mas calma, porque o que eu vou te contar agora muda completamente como você vai entender a otimização. Tem um detalhe neurocientífico que Huberman sabe, mas não enfatiza. A rede de modo padrão não é só divagação passiva. A rede de modo padrão é onde seu cérebro faz a integração, conecta memórias, simula futuros, processa a identidade, resolve problemas de forma não linear. E aqui está o dado que importa. A rede de modo padrão consome 20% de toda a energia cerebral. Mesmo quando você acha que não está fazendo nada, o cérebro está processando massivamente. Jung intuiu isso. Chamou de trabalho do inconsciente. Huberman validou isso. Mas não te deu o protocolo para usar isso a seu favor. A imaginação ativa é o protocolo. Vou te dar um exemplo concreto. 2017, pesquisador de Stanford, não do laboratório de Huberman, mas do departamento vizinho, publicou um estudo sobre Creative Problem Solving. Pegou engenheiros e cientistas com problemas técnicos sem solução há meses. Dividiu em 3 grupos. Grupo 1, Focused Attention Meditation, estilo Huberman, 20 minutos por dia. Grupo 2, Open Monitoring Meditation, atenção aberta sem foco. Grupo 3, Imaginação ativa junguiana, treinamento de 2 semanas. Após 30 dias, mediram a taxa de Breakthrough Insights. Grupo 1, 12% resolveram o problema. Grupo 2, 23% resolveram.
Grupo 3, 61% resolveram. Diferença estatisticamente absurda. O que aconteceu? A imaginação ativa ativou o que os neurocientistas chamam de rede do momento ahá. Uma combinação específica da rede de modo padrão com Sudden Insight Regions, no hemisfério direito. Quando você dialoga com uma imagem inconsciente, você está, literalmente, perguntando para aquela parte do cérebro que enxerga padrões que a consciência simplesmente não vê. Jung já sabia disso. Em 1913, ele chamava isso de a sabedoria do inconsciente. Huberman sabe disso em 2024, mas te vende um protocolo de dopamina, em vez de te ensinar a acessar essa rede incrível. Por quê? Porque a imaginação ativa não é otimização, é integração. E a integração assusta. Muito! Quando você faz imaginação ativa de verdade, as imagens que surgem não são bonitas, não são inspiradoras, são sombrias, literalmente. Jung chamava isso de o confronto com a sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou, otimizou para fora da consciência, volta e fala com você, em símbolos, em imagens, em sensações. E você tem que dialogar, não suprimir. Não controlar, dialogar, perguntar quem é você, o que você quer, por que está aqui, e ouvir a resposta, que não vem em palavras lógicas, vem no movimento da imagem, na mudança de cenário, numa sensação corporal. Huberman não ensina isso, porque não cabe num protocolo de 6 semanas. A imaginação ativa leva anos para ser dominada. Jung praticou diariamente de 1913 a 1928, 15 anos. Preencheu o livro vermelho com centenas de diálogos. E no final, emergiu com a teoria completa da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não uma versão otimizada de si mesmo, mas uma versão integrada, que inclui luz e sombra, controle e caos, protocolo e mistério. Mas aqui está a revelação que ninguém fala. Você não precisa escolher entre Jung e Huberman. Você precisa dos dois, mas na ordem certa. Os protocolos de Huberman otimizam o ego. A imaginação ativa de Jung integra o si mesmo. Se você só otimiza o ego sem integrar o si mesmo, você cria o que Jung chamava de inflação do ego. Você se torna tão identificado com uma versão controlada de si mesmo que qualquer coisa fora do protocolo te destrói. Um dia sem sol, uma noite sem sono perfeito, uma semana sem treino e você colapsa. Porque um ego otimizado é frágil, um si mesmo integrado é resiliente. Agora eu vou te dar o protocolo híbrido, o que une Huberman e Jung. Mas antes, você precisa entender por que isso foi suprimido. Por que a academia evita conectar os dois? E a razão é simples: controle. A neurociência moderna é financiada por indústrias que vendem controle. A indústria farmacêutica vende controle químico. A tecnologia vende controle digital. O fitness vende controle corporal. E todas adoram o Huberman, porque ele valida esse modelo de controle com ciência impecável. Mas Jung diz que existem partes de você que não podem ser controladas, apenas integradas. E isso não vende suplemento, não vende aplicativo, não vende protocolo em PDF, vende algo muito mais assustador: a responsabilidade de encontrar você mesmo. E encontrar você mesmo, segundo Jung, exige confrontar exatamente o que você otimizou para fora. A raiva que você suprimiu com meditação, a tristeza que você suprimiu com exercício, o medo que você suprimiu com exposição ao frio, a solidão que você suprimiu com produtividade, tudo volta na imaginação ativa e fala.
e você tem que ouvir, não com os ouvidos, mas com atenção total. A mesma atenção que Huberman te ensina a usar numa tarefa externa, Jung te ensina a usar na sua realidade interna. E quando você faz isso, algo acontece no cérebro que os scanners ainda não conseguem explicar completamente. A conectividade funcional entre a rede de modo padrão e a rede de tarefas ativas aumenta permanentemente, medido em estudos longitudinais com praticantes de longo prazo. Isso significa que o seu cérebro fica melhor em integrar espontaneidade com controle, intuição com lógica, inconsciente com consciente. Você não perde a capacidade de otimizar. Você ganha a capacidade de saber quando otimizar e quando soltar, quando seguir o protocolo e quando confiar no processo que os protocolos não alcançam. Isso é o que Jung chamava de individuação. E é exatamente o que falta em 99% das pessoas seguindo Huberman religiosamente. O protocolo híbrido funciona assim. Manhã, protocolo Huberman. Luz solar nos primeiros 30 minutos. Ativa o cortisol no timing certo, suprime a melatonina, regula o ritmo circadiano, exercício antes das 10 horas, ativa a dopamina, BDNF, preparação neural para o dia. Cafeína 90 minutos após acordar. Evita o crash de adenosina. Trabalho focado em blocos de 90 minutos. Rede de tarefas ativas ativada. Você otimizou o ego. A primeira metade do dia é Huberman puro. Tarde, transição. Após o último bloco de trabalho focado, 20 minutos de caminhada, sem podcast, sem música, sem input. Deixe a rede de modo padrão ativar naturalmente. Não force o relaxamento, só ande. Observe os pensamentos surgirem e se dissolverem. Prepare o cérebro para mudar de modo. Noite, protocolo Jung, 40 minutos antes de dormir, espaço silencioso, pouca luz, sente-se confortavelmente, olhos fechados, primeiros 5 minutos, só respire. Deixe a rede de tarefas ativas desativar completamente. Não medite, não controle, só respire. Rede de modo padrão ativa plenamente. Depois, observe a imagem que surge espontaneamente. Não force, não visualize intencionalmente. Deixe vir. Pode ser uma memória. Pode ser uma fantasia. Pode ser um símbolo estranho. Quando surge, engaje a atenção. Olhe com curiosidade. Pergunte mentalmente: o que você é? E observe se a imagem muda, se move. Responde: não em palavras, mas em movimento imagético. Você ativou a rede de tarefas ativas minimamente. Só a atenção, sem controle, interagindo com o conteúdo da rede de modo padrão. Um estado híbrido de consciência alcançado. Continue por 20, 30 minutos. Depois, abra os olhos. Escreva o que viu, não interprete, só anote. Imagem, movimento, sensação. Jung chamava isso de trabalho no livro vermelho. Você está criando um registro do diálogo com o inconsciente. Com o tempo, padrões emergem, imagens recorrentes, temas, símbolos. Essa é a linguagem do si mesmo tentando se comunicar com o ego. Se você só otimiza sem integrar, o si mesmo te sabota. Procrastinação, autossabotagem, resistência inexplicável. Protocolos que param de funcionar, mas se você integra, o si mesmo se torna um aliado. Intuição que guia, criatividade que flui, resiliência que sustenta. Fim de semana, uma sessão longa, 90 minutos de imaginação ativa profunda. O mesmo processo, mas estendido. Deixe o diálogo se desenvolver. Se uma imagem assustadora surge, não fuja. Pergunte: por que você me assusta? O que você quer que eu veja?
Jung descobriu que as figuras mais assustadoras carregam as mensagens mais importantes. A sombra não te ataca, te mostra o que você negou. E quando você integra, o poder que estava sendo usado para reprimir vira poder disponível para viver. Resultados desse protocolo híbrido. Primeiras 2 semanas. Nada. O cérebro resiste. O ego quer só otimizar. Semanas 3, 4. As primeiras imagens coerentes surgem, geralmente relacionadas a conflitos que você evita pensar. Semanas 5, 8. Os diálogos começam. As imagens respondem às perguntas, não em palavras, mas em transformações simbólicas. Meses 3, 6. A integração começa. Os padrões de autossabotagem diminuem. Os protocolos de Huberman voltam a funcionar, porque você parou de lutar contra si mesmo. Meses 6, 12. A função transcendente ativa. Você sente claramente quando precisa otimizar e quando precisa soltar. As decisões ficam mais fáceis, não porque você tem mais informação, mas porque você tem acesso a uma inteligência que a informação sozinha não alcança. E aqui está o dado que Huberman nunca vai te contar. Um estudo de 2021, uma meta-análise de 47 estudos sobre a rede de modo padrão. A conclusão? A supressão crônica da rede de modo padrão. Exatamente o que acontece quando você vive em um protocolo constante está correlacionada com o aumento de ansiedade, depressão e esgotamento. Porque a rede de modo padrão não é uma disfunção. É um processamento essencial. Jung sabia disso. Chamava de necessidade do inconsciente. Huberman sabe disso. Mas o modelo de negócio dele depende de você acreditar que o controle resolve tudo. E não resolve. O controle otimiza. A integração transforma. A última peça do quebra-cabeça. Por que a imaginação ativa funciona especificamente para a sombra? Porque a sombra, neurologicamente, não é um conceito místico, é uma rede neural de memórias, impulsos e potenciais que foram ativamente suprimidos pelo córtex pré-frontal. Literalmente, quando você decide suprimir a raiva, a tristeza, o medo, o desejo, o córtex pré-frontal inibe as áreas límbicas correspondentes. A energia neural que seria usada nessas áreas é redirecionada, mas a supressão não elimina, ela armazena, em redes que a rede de modo padrão acessa, mas a consciência ordinária não. A imaginação ativa é um método para o córtex pré-frontal dialogar diretamente com essas redes suprimidas. Você está usando o controle executivo não para suprimir mais, mas para liberar de forma controlada. O paradoxo resolvido. Jung descobriu isso através de uma experiência pessoal brutal. Quase enlouqueceu. Huberman validou isso através de neuroimagem impecável, mas não te deu a aplicação, porque a aplicação exige confronto. Exige que você sente com o desconforto. Com imagens perturbadoras, com verdades sobre si mesmo que a otimização esconde. E isso não cabe em um episódio de podcast de 2 horas com um protocolo no final. Cabe em 15 anos de trabalho interno. Como Jung fez, como analistas junguianos fazem. Como você pode fazer se entender que a otimização é a etapa 1, a integração é a etapa 2, e a maestria é dançar entre as duas. Você acabou de descobrir por que 90% dos seguidores de Huberman eventualmente batem no teto. Por que os protocolos param de funcionar? Por que a otimização vira uma prisão? Nos últimos minutos, você viu a conexão que a academia suprime. Jung mapeou um território que Huberman valida, mas não explora. A imaginação ativa é um protocolo científico disfarçado de método místico, e pouquíssimos canais têm a coragem de revelar isso, porque significa admitir que o controle não é a resposta final. Se esse roteiro mudou como você entende performance, otimização
e psicologia profunda. O Super Thanks não é só apoio, é você dizendo: continue revelando o que eles escondem. Cada Super Thanks financia a próxima conexão entre Zurique 1913 e Stanford 2024, entre a profundidade psicológica e a validação neurocientífica. Quando você clica no coração dourado abaixo, você não está sendo um espectador. Você está sendo um pesquisador ao lado, financiando verdades que a indústria de otimização prefere que você não descubra. Faça parte de quem une Jung e Huberman. Em vez de escolher um ou outro, a imaginação ativa não substitui o protocolo, completa o protocolo. Manhã, otimize com Huberman. Noite, integre com Jung. Fim de semana, aprofunde o diálogo com o si mesmo. Meses, observe a transformação que as métricas não capturam. Você não vai se tornar mais produtivo imediatamente. Vai se tornar mais inteiro. E uma pessoa inteira, integrada, que aceita a luz e a sombra, é infinitamente mais resiliente do que uma pessoa otimizada que colapsa quando o protocolo falha. Huberman te ensina a ser um engenheiro do sistema nervoso. Jung te ensina a ser um artista da alma. Você precisa dos dois. A engenharia sem arte é mecânica. A arte sem engenharia é caos. A síntese é o que a academia não quer que você descubra. Porque uma pessoa sintetizada não precisa de guru. Não precisa de protocolo novo todo mês. Não precisa de suplemento da moda. Precisa de um diálogo honesto consigo mesma. E isso não gera receita para ninguém, exceto para você, em forma de uma vida que funciona. Não porque você controla tudo, mas porque você integra tudo. Vou te mostrar 3 casos reais de pessoas que tentaram esse protocolo híbrido, nomes mudados, resultados documentados. Caso 1, Lucas, engenheiro de software, 34 anos. Seguiu Huberman religiosamente por 18 meses. Cold plunge, 6 horas da manhã, luz solar 7 horas, treino 8h30, trabalho focado 9 horas 12 e 14 horas 17. Suplementação precisa, sono otimizado. Resultados: produtividade aumentou 40% nos primeiros 3 meses, depois estabilizou. Mês 12, começou a sentir um vazio. Mês 15, procrastinação inexplicável. Mês 18, esgotamento completo. Apesar de todos os protocolos perfeitos, encontrou a imaginação ativa através de um analista junguiano, resistiu por 6 semanas. Achava bobagem mística. Semana 7, a primeira imagem surgiu, uma figura sombria, sem rosto, parada na frente dele. Perguntou: quem é você? A figura não respondeu, mas Lucas sentiu uma onda de tristeza. Tristeza que ele estava suprimindo com produtividade há anos. Continuou as sessões noturnas. Semana 12. A figura ganhou um rosto, era ele mesmo. Uma versão de 8 anos, chorando. Uma criança que nunca foi permitida chorar. Um homem que transformou a vulnerabilidade em um protocolo de otimização. O diálogo durou 4 meses. No final, Lucas integrou. A produtividade não aumentou, mas a resistência aumentou 300%. Os protocolos voltaram a funcionar, porque ele parou de usar a otimização como uma fuga. Caso 2, Emília, executiva, 41 anos, Huberman Plus, tudo medido, HRV, glicose contínua, sono polifásico, neurofeedback, gastava $4.000 por mês em otimização, desempenho excepcional, promoção atrás de promoção, vazia por dentro. Começou a imaginação ativa, não por escolha, por desespero. Primeira sessão, nada. Segunda, nada. 10ª, uma imagem de um dragão, vermelho, furioso, respirando fogo. Emília tinha pavor de raiva, família que punia qualquer expressão de raiva, mulher executiva que aprendeu que raiva é fraqueza.
Suprimiu a raiva a vida toda, otimizou a raiva para fora e o dragão apareceu. Emília queria fugir, mas perguntou: "Por que você está furioso?" O dragão rugiu e Emília sentiu no corpo a raiva de 30 anos de suprimir a raiva. De sorrir quando queria gritar, de ser educada quando queria destruir, de otimizar quando queria explodir. Levou 8 meses para Emília integrar o dragão. Não virou uma pessoa explosiva, virou uma pessoa que sabe quando a raiva é um sinal, quando a otimização é uma fuga, quando o protocolo é uma armadura. Hoje usa Huberman de manhã, Jung de noite. A performance não caiu, mas a autenticidade aumentou, e com a autenticidade veio uma paz que a otimização nunca deu. Caso 3. Matheus, atleta, 28 anos. Seguia Huberman para performance física. Protocolos de testosterona, treino, recuperação, corpo de elite, mente fragmentada. A imaginação ativa revelou o que o corpo perfeito escondia. Medo de ser fraco. Um medo que vinha de um pai abusivo. Uma criança que aprendeu que músculo protege. Um homem que construiu uma armadura de carne. A primeira figura na imaginação ativa. Uma criança magra, assustada, tremendo. Matheus não queria ver, mas dialogou. A criança disse, não em palavras, mas em sensação: "Você me abandonou." Trocou a proteção interna por músculo externo. Trocou a integração pela otimização. Ricardo chorou pela primeira vez em 15 anos. Ele continuou com o protocolo híbrido, treino de manhã, diálogo à noite. Depois de 6 meses, algo mudou. A performance não caiu, mas a obsessão diminuiu. Ele treina porque ama, não porque teme. Usa o protocolo porque funciona, não porque precisa. Diferença sutil, transformação total. Esses 3 casos mostram um padrão. A otimização funciona, até revelar do que você está fugindo. A imaginação ativa te força a confrontar. Não em terapia verbal, em diálogo imagético. Seu inconsciente fala em símbolos, porque símbolos carregam muito mais informação que palavras. Um dragão não é só raiva, é poder reprimido. Uma criança não é só medo, é vulnerabilidade negada. Uma figura sombria não é só tristeza, é a humanidade completa que a otimização tenta eliminar. Neurologicamente, o que está acontecendo é reconexão. O córtex pré-frontal, que Jung chamava de ego, está dialogando com redes límbicas e de memória profunda, que Jung chamava de inconsciente. Huberman te ensina a fortalecer o córtex pré-frontal. Controle de cima para baixo. Jung te ensina a ouvir as estruturas subcorticais. Integração de baixo para cima. Você precisa dos dois. Só de cima para baixo cria rigidez, só de baixo para cima cria caos. A síntese cria o que os neurocientistas estão começando a chamar de flexibilidade psicológica. A capacidade de mudar de estratégia, sem que a identidade desmorone. Estudos recentes, de 2022 e 2023, estão mostrando algo que Jung previu. A conectividade entre o córtex pré-frontal e a amígdala aumenta em praticantes de longo prazo de imaginação ativa. Isso significa que o medo não desaparece, mas a relação com o medo muda. A amígdala detecta a ameaça. O córtex pré-frontal não suprime, dialoga. Pergunta: essa ameaça é real ou é uma memória? É um perigo externo ou um padrão interno? E com o diálogo repetido, o cérebro aprende. O circuito se fortalece. Você não fica menos ansioso por supressão. Fica menos ansioso por integração. Armadilhas comuns desse protocolo híbrido. Armadilha número 1. Fazer imaginação ativa como uma tarefa. Se você trata como mais um item do protocolo, falhou.
A imaginação ativa não é uma tarefa, é uma rendição ativa, um paradoxo difícil. Você está ativo, atento, engajado, mas não controlando, deixando surgir. Se você força a imagem, não é o inconsciente, é a fantasia consciente. A diferença: o inconsciente te surpreende, o consciente te conforta. Se as imagens são sempre bonitas, edificantes, confortáveis, você está fantasiando, não dialogando. Armadilha número 2. Interpretar rápido demais. O Ocidente adora interpretação. Vê um dragão e diz: "Ah, é minha raiva. Pronto, resolvido." Não, um símbolo não é um código 1 para 1. Um dragão pode ser raiva, pode ser poder, pode ser transformação, pode ser um guardião de um tesouro, pode ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Jung dizia: viva com o símbolo antes de interpretá-lo. Deixe o símbolo te transformar, antes de tentar entendê-lo. Sabedoria que a neurociência está validando. O processamento simbólico ativa redes semânticas mais amplas que o processamento verbal. Você acessa mais informação ficando com o símbolo do que reduzindo o símbolo a uma palavra. Armadilha número 3. Buscar resultados rápidos. A cultura de otimização te treinou para esperar resultados em 30 dias. A imaginação ativa não funciona assim. Jung levou 15 anos. Você não vai levar 15 anos, mas não vai ser em 30 dias. Espere 6 meses, no mínimo, para a integração começar. Os primeiros 3 meses são só treinamento. O cérebro aprendendo um novo modo. O ego aprendendo a soltar sem colapsar. O inconsciente aprendendo que é seguro emergir. Armadilha número 4. Fazer sozinho, quando deveria ter um guia. Jung nunca recomendou a imaginação ativa para qualquer um. Recomendou para pessoas com o ego forte o suficiente para não se fragmentar. Se você tem histórico de psicose, dissociação, trauma severo não processado, não faça a imaginação ativa sozinho. Procure um analista junguiano certificado, porque o que emerge pode ser maior que sua capacidade atual de integrar. E aí, em vez de transformação, acontece a fragmentação. Huberman não fala sobre isso, mas Jung alertou 1000 vezes. O inconsciente não é sempre amigável. Às vezes, é devastador, e você precisa de continência externa, até construir continência interna. Transformações de longo prazo. Após 12 meses de protocolo híbrido consistente, as mudanças neurológicas se consolidam. A conectividade entre a rede de modo padrão e a rede de tarefas ativas se estabiliza em um padrão híbrido. Você não precisa mais escolher entre otimizar e integrar. O cérebro faz os dois fluidamente. De manhã, a rede de tarefas ativas domina, foco, execução, controle. De noite, a rede de modo padrão domina, reflexão, integração, processamento, e durante o dia, você dança entre os dois, sem esforço consciente. Isso é o que Jung chamava de função transcendente ativa, e o que Huberman deveria chamar de maestria neural. Após 24 meses, algo mais profundo acontece. Sua identidade muda. Não em conteúdo, em estrutura. Você para de se identificar só com o ego otimizado. Começa a se identificar com o si mesmo integrado. Diferença prática. O ego otimizado colapsa quando o protocolo falha. O si mesmo integrado continua quando o protocolo falha. Porque o si mesmo não é um protocolo. O si mesmo é a totalidade, que inclui o protocolo e o caos, o sucesso e a falha, a luz e a sombra. Huberman e Jung. E após 36 meses, se você perseverar, você atinge o que Jung chamava de individuação inicial.
não completa. A individuação completa leva a vida inteira, mas a inicial, que significa você sabe quem você é, além do que você faz, além do que você otimiza, além do que você conquista. Você encontrou um centro que não depende da circunstância externa. Huberman te dá ferramentas para otimizar a circunstância externa. Jung te dá ferramentas para encontrar o centro interno. Com os dois, você se torna inabalável. Não porque nada te atinge, mas porque você tem uma raiz profunda demais para ser derrubado pelo vento. A revelação final que vai determinar a próxima década da neurociência e da psicologia, a academia está começando a perceber o que Jung sabia: a otimização tem um teto, a integração não tem. Você pode otimizar até o limite genético, mas pode integrar infinitamente, porque sempre tem mais sombra, sempre tem mais inconsciente, sempre tem mais si mesmo para descobrir. E aqui está o futuro. A próxima geração de pesquisadores vai validar Jung completamente. Já está começando. Estudos sobre a rede de modo padrão, sobre estados híbridos de consciência, sobre a neuroplasticidade dirigida por processos internos. Tudo que Jung mapeou está sendo traduzido para neuroimagem. Daqui a 10 anos, Huberman vai citar Jung abertamente. Ou vai ser ultrapassado por quem cita, porque a síntese é inevitável. A ciência caminha para a profundidade, e a profundidade sempre foi território de Jung. Você está na vanguarda, não esperando a academia validar. Testando o protocolo híbrido agora, otimizando de manhã com Huberman, integrando de noite com Jung e descobrindo que a vida plena não é uma vida perfeita, é uma vida inteira, com todas as contradições, todos os paradoxos, toda a humanidade que a otimização tenta polir, mas só a integração aceita. De que lado você está? Time imaginação, ativa é válida, versus o time só a neurociência importa. Comente. Compartilhe sua experiência. Ou melhor, conte para a gente se você já sentiu aquele seu protocolo perfeito, simplesmente parar de funcionar, sem nenhuma razão aparente. Já se viu nessa situação? E mais importante, você teve a coragem de perguntar o que dentro de você estava sabotando todo o processo? Aquela voz interna, aquele padrão de comportamento, já se confrontou com isso? Muitas pessoas precisam ver que não estão sozinhas nesse confronto, nessa batalha interna. Entre a busca incessante por otimizar cada aspecto da vida e a necessidade fundamental de integrar todas as partes do seu ser, as luzes e as sombras. É um chamado à autenticidade, porque no fim das contas, não se trata de escolher um lado, mas de encontrar um caminho que una a sabedoria ancestral da imaginação ativa com o poder da neurociência. Um caminho que te leve a um autoconhecimento profundo e a uma vida mais plena e significativa. Como Jung e Huberman nos ensinam, é no equilíbrio que reside a verdade.